Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então, vou convidando todos aqueles que quiserem colocar sua garrafinha para ser fluidificada ou um copinho de água, que esteja à vontade, pois a gente já está iniciando o plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. Então, eu peço a todos que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da Casa Lauro Machado, ao nosso mentor individual, né? E ao nosso mentor do trabalho de hoje, que é plantão de oração. E vamos então dar início ao nosso plantão de oração com a preparação do ambiente. E hoje é a lição de número 18, que tem como título Atitudes Essenciais. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: Atitudes essenciais. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 27. E continua assim. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o progresso, ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamental recomenda-nos o eterno benfeitor. Se nos propomos desfrutar-lhes a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desdistosos, espalhando desânimos e azedume por onde passa. O segundo creiam respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoável enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem. Se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre, não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Olha que interessante essa lição, né? Então, ela fala atitudes essenciais. Qual é aquela atitude que a gente deve ter para que a gente possa sentir que a gente está no caminho certo, no rumo certo, que leva, né, até Deus, nosso Pai, para que a gente possa evoluir com qualidade.
Então, ela já inicia aqui no Evangelho de Lucas, explicando que se a gente não tomar a nossa cruz, ou seja, se nós não fizermos as nossas obrigações, os nossos deveres, não é? A gente não vai poder ser considerado discípulo de Jesus, né? Porque muitos eles querem, né? Falam desse dever, mas acaba passando para segundos. Você tem a sua obrigação que lhes cabe na vida, mas você derroga para outros. Então, aqui, ela já inicia assim. Então, cada um tem que ser responsável, não é? Pela sua cruz, pela sua, vamos dizer assim, pela sua estadia aqui na Terra. Nós todos sabemos que nós viemos aqui para evoluir, e evoluir com qualidade. Temos como base as leis divinas, e a principal delas é a lei do amor, que o amor, ele resolve todo e qualquer problema de todos os níveis, não é? Jesus, ele veio aqui pessoalmente nos ensinar isso e mostrou, deixou todo o seu legado aí para que a gente entendesse, né? Que só o amor pode nos levar a Deus, nosso Pai. E ele também nos explicou que nós somos espíritos eternos, que a verdadeira vida não é essa aqui que a gente passa. Aqui no planeta Terra, a gente pode considerar que ela é a nossa escola, para que a gente possa, né, fazer o nosso curso intensivo, né, e voltar bem, né? E aí ele continua dizendo que no Novo Testamento, né, a gente vai entender esse passo, né? A gente vai entender a fórmula para que a gente possa entender que a gente precisa trilhar no caminho reto do bem, para que a gente possa ser considerado um discípulo de Jesus, né? Então, nós devemos sim marcar com a nossa responsabilidade, o nosso dever, ou seja, tomar a nossa cruz, né? E seguir, porque o mestre disse isso. Se você não se tornar a pessoa responsável, né, pelos seus atos, não entender o seu dever, a sua missão aqui na Terra, se você não entender isso, você não pode ser considerado um discípulo. Então, assim como ele veio e deu seu próprio exemplo, nós temos sim, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Nós temos dever a cumprir aqui na Terra. Ninguém veio a passeio. A Terra não é um parque de diversão. Nós viemos aqui justamente para aprender, evoluir com qualidade, entendendo que todos nós somos irmãos em Cristo, filhos de um Pai só, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, justo e bom, não é? Todos nós somos criatura do Criador e que a gente veio aqui para nos é, melhorar, porque a verdadeira vida, a gente sabe que a doutrina espírita deixa bem claro, não é aqui. Aqui é como a gente sempre fala, todos estamos de passagem. A coisa mais certa que a gente sabe nesta vida é que a gente nasce e a gente morre, né? Mas nesse espaço entre nascer e morrer, nós precisamos evoluir, evoluir com qualidade, né? Entendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa voltar para casa bem, né? É como ele fala aqui na lição. Duas atitudes fundamentais a gente precisa entender, né? Para que a gente possa, né, desfrutar, tomar a nossa cruz redentora, né, dos nossos deveres, seguir com passos firmes, com a fé raciocinada, porque a doutrina nos ensina isso, ter a fé raciocinada. Eu acredito porque eu compreendi, eu entendi que todos nós somos filhos de Deus, criatura do Criador, né? E que nós somos espíritos imortais. Todos nós já entendemos isso. Nós estamos aqui, né, nesse planeta de prova e expiação, para que a gente possa nos melhorar, né? Que a gente possa entender que cada um tem a sua obrigação, o seu dever e os seus direitos também, né? E que a gente tem que entender isso. Então, o que a gente fala quando ele diz aqui, né?
pegue a sua cruz. É para a gente entender isso, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém vai pagar pelos nossos atos. Nós somos responsáveis por eles, né? E quando a gente tiver que voltar para a verdadeira vida, a gente vai levar só o que a gente conseguiu de angariar de virtudes, né? A gente veio aqui na Terra justamente para isso, né? A gente veio para poder se melhorar, né? Como ele falou aqui, nós temos duas atitudes fundamentais, né, que o Mestre nos recomenda para que a gente possa desfrutar na plenitude da vida maior, que é a vida futura. Então a gente tem que tomar, né, os nossos deveres, tomar a nossa cruz, né, vamos dizer assim, vamos transformar os deveres e responsabilidade em nossa cruz, né, e seguir, assim como o Mestre nos deu o exemplo, né? E a gente tem que entender e acreditar que nossos ombros, eles são fortes o suficiente para que a gente possa carregar até a nossa hora de partir para a vida maior, né? Aqui é a nossa vida futura, né? A gente tem que aceitar a nossa missão, vamos dizer assim, né? E seguir com fé, amor, caridade, não aceitar simplesmente, né, o sofrimento e se tornar agressivo, desdestoso com o outro, mal-humorado, né? Agindo como se os outros fossem culpados pelo que você está passando agora. Não é assim. A doutrina nos deixa bem claro que tudo que a gente passa aqui nessa vida não é castigo de Deus, são consequência das nossas escolhas, que pode ter sido nesta vida ou em outras vidas, porque a doutrina também nos ensina que nós somos espíritos imortais e que essa nossa encarnação não é a primeira. Essa nós podemos dizer que é a nossa melhor versão, porque a gente já está entendendo que nós somos espíritos imortais, que nós somos criatura do, do, do Criador, não mais a sua semelhança, e que nós estamos aqui para evoluir. Então é isso que ele está explicando. Quando nós entendemos isso, então a gente aceita o sofrimento, e como também diz a doutrina, que a gente pode sofrer bem sim. Sofrer a gente sabe que dói, que causa muitas vezes traumas, mas se a gente tiver a fé raciocinada e entender os ensinamentos de Cristo, né, no qual o maior delas, a maior lei delas é a lei do amor, que a gente vai entender que tudo aquilo que a gente está passando são consequência das nossas escolhas, né? Embora agora a gente está tendo esse discernimento, então a gente está podendo fazer escolha melhor, vamos dizer assim. Mas nas outras vidas passadas aqui, graças ao nosso bom Deus, ele faz com que a gente não se lembre delas, para que a gente possa nos melhorar, sem empecilho nenhum. Então, aceitar os nossos sofrimentos, né? Entendendo que você não é só vítima, que você também é algoz de você próprio, né? Que essas são o resultado das suas escolhas, então você consegue ficar firme na fé e consegue continuar firme, né? Tentando angariar virtudes como a paciência, a tolerância, né? O amor, a caridade, a solidariedade, a empatia, que hoje em dia está faltando muito, né? Aceitar o nosso irmão como ele é, não querer mudar, entendendo que a doutrina também nos deixa claro que a gente pode mudar a nós mesmos, aos outros não. Ninguém muda ninguém, né? Você pode sim dar o seu exemplo para que elas, né, enxerguem o que você esteja fazendo e, né, se propõe a mudar, mas não que você muda ela. Você só pode mudar a você mesmo. Então, aceitar os nossos sofrimentos, né, sem ficar desanimado, sem ficar com azedume, né, e entender que são consequências das nossas escolhas, né? E também como a lição também fala, né, entender, né, respirar, como ele fala aqui, na senda do Cristo, né? Porque tem muitos que acreditam que sabem isso, mas eles
né, abomina suas responsabilidades, acha que não. Não, deixa que Cristo resolve tudo. Deixa nas mãos de Deus. Deus faz tudo, Deus faz tudo. Claro, ele pode fazer muito mais, mas só que ele quer que você seja o autor da sua própria vida, que você seja o protagonista, para que você tenha mérito nas suas resoluções, né? Porque, não, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito em Deus, tudo, mas na hora da responsabilidade, do dever, do serviço a lhe cumprir, aí ele, vamos dizer assim, sai de fininho, não quer nem saber disso. Então, ele não entendeu direito a proposta, né, de Jesus que veio aqui nos ensinar o amor. E ele disse que nós temos que, sim, auxiliar uns aos outros, né? E ele ainda falou mais, que tudo que a gente faz para os outros, a gente está fazendo para ele e recebendo para nós mesmos, porque é você quem recebe em troca, né? Então, a gente tem que entender que o sofrimento, né, é uma lição, né? Nós temos que tirar uma lição disso. Por isso que a doutrina nos ensina que dá sim para sofrer bem. Nós podemos sofrer bem entendendo o nosso sofrimento, né? Primeiro, que ele não é castigo de Deus. Segundo, que ele é a consequência das nossas escolhas, né? E ele fala aqui que a gente precisa entender isso, que não vale a pena só sofrer por sofrer. Se você não aproveitou aquele sofrimento, né? Se você não entendeu, não tirou uma lição boa daquele sofrimento para que você possa evoluir, então não adiantou nada. Você passou simplesmente por esta vida sem entender o objetivo principal, que era a evolução, entender as leis divinas, né? Então, a gente não basta só crer e ter aquele roteiro ali que a doutrina já está ali muito bem nos esclarecendo, nos mostrando o roteiro da fé que é para a gente evoluir com qualidade. Não basta somente crer e entender esse roteiro. É preciso que a gente viva a cada dia, a cada segundo, essa fé, né, que nos salva, essa fé raciocinada, que ela sim vai fazer com que nós mesmos nos salvamos. Ninguém vai vir nos salvar. Deus e Jesus, eles vão nos auxiliar, mas quem te salva é você. Se você entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, você vai estar se salvando e vai estar, né, no caminho certo, orientado pelos seus ensinamentos, pelos ensinamentos de Cristo. E é isso que a lição está falando aqui, as atitudes essenciais. Então eu tenho que colocar, né, na minha mente que eu vou sim me salvar se eu entender bem os ensinamentos de Jesus, porque ele mesmo disse que nós somos a luz, nós podemos iluminar o nosso próprio caminho. E ele falou quando ele estava aqui na Terra, que nós podemos fazer tudo que ele fez e muito mais, se a gente entender isso. Que nós somos, né, espíritos imortais, né, filhos do Criador, criatura do Criador, e que nós podemos sim fazer melhor do que ele. Basta a gente fazer o quê? A gente entender, estudar e colocar em prática no nosso dia a dia todos os seus ensinamentos. Aí a gente vai evoluir com qualidade. É essa atitude que é essencial. É entender essas atitudes que nós temos que evoluir e evoluir para que a gente possa voltar para casa bem. Então é isso que eu entendi da lição. Então vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. O poder, a bondade, a beleza, a perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas, que com a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos asilos, das creches, dos abrigos, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa se melhorar. E hoje também, como é a última quinta-feira, vamos pedindo também para aqueles que colocaram a garrafinha para a higienização no lar, que a equipe também possa colocar o lenitivo, né, para que cada um possa higienizar o seu lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento. E vendo a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço para que a espiritualidade possa também ver toda a minha listinha, e em especial para Rita de Cássia Batista, Plínio Alves da Silva, Sandra Aparecida Batista de Freitas e Rodrigo do Nascimento Silva e todos os outros que o nome se encontra na minha listinha. Que eles possam ficar firmes na fé e entender que eles também precisam, né, reagir e auxiliar nos seus próprios tratamentos. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, para todos aqueles nomes que se encontram nesse caderno e também para todos que estão deixando o planeta Terra para voltar para a pátria espiritual. E eu peço em especial para a tia da minha sobrinha Francine, Ana Alice, que se desencarnou nessa semana, para que a espiritualidade amiga e benfeitora receba a todos com muito amor e carinho, para que eles tenham um despertar tranquilo e aceite essa nova situação para continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa. Vamos pedindo também para os dependentes químicos, para os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos novamente para fazer mais um plantão de oração. Então, eu desejo a todos que tenham um bom final de semana, que fiquem na paz de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre. Até a próxima quinta. Graças a Deus.